Oi, Juliana. Me ouve bem? Tudo bem? Tudo bem? Bem, e você, tudo bem? Tudo bem. Tá conseguindo me ouvir bem aí? Tô, e você, tá conseguindo? Perfeito. Te ouço bem, te vejo claramente, está tudo em ordem. De novo estamos aqui, né? É um prazer mais uma vez aqui estar no seu canal do Instagram, né? Fazendo uma participação ao vivo contigo. Espero poder mais uma vez colaborar com o máximo que me for possível de esclarecer os pontos que eventualmente você me indague e toca o barco. Vamos embora. É isso aí. A gente está hoje com um caso horrendo, né, Fábio? É o caso do menino N. Posso te ser assim, não quero chocar ninguém, muito menos demonstrar qualquer insensibilidade ao caso, mas eu quase que posso te dizer que, para mim, essa situação, essas ocorrências não são novidades, Pois é. porque durante muitos anos a gente convive, quem atua na área de família, quem atua na área criminal, de maneira geral, convive muito com outros casos, Isabela Nardoni, outros casos Henry, e outros mais, que sequer ganham participação na mídia. Ou seja, sem espaço na mídia. Né? Então, de alguma forma, a gente se choca muito mais, acho que pela frieza e pela condição dos envolvidos, do que especificamente, claro, uma vida pereceu, uma criança morreu de uma forma bárbara. Isso choca realmente em qualquer lugar do mundo, né? Em qualquer lugar que você vá contar uma história como essa. Não há quem não tenha aquela sensação de mal-estar, de imaginar a criança naqueles momentos. Mas o pior disso tudo é a tentativa e a desfaçatez de dizer assim, não, foi um acidente. Esse aqui foi o grande problema, né? Você falou de questões aí muito interessantes, porque eu trabalho com a psicologia, assim, agora eu oficialmente como perita judicial, mas eu já tinha Aliás, desculpa te cortar aqui, te parabenizar mais uma vez, eu já te cumprimentei. A parte de perícia judicial, né, dentro da tua área, que é da psicologia, ela, ela é uma das áreas que eu considero de maior relevância e importância para os conflitos familiares que surgem para o judiciário definir. E quando te saudei, né, lá no perfil do Facebook, te disse, não deixe se contaminar pelo sistema. E eu quis dizer o que com isso? São muitos casos. E em muitos casos, a gente que está de um lado, né, ou seja, a gente quando está advogando para uma das partes, a gente tem uma versão sobre os fatos. O outro lado tem a outra versão. E, na verdade, existe a verdadeira versão sobre o que está acontecendo. Então, cabe ao psicólogo, cabe ao assistente social, ao expert, nomeado pelo juízo, desmistificar, muitas vezes, as questões de alienação, desmistificar abusos que possam estar ocorrendo naquela relação. E os casos são tantos, que, na minha percepção, às vezes eu vejo uma superficialidade, assim, sabe? Isso aí é mais um. O estereótipo traçado, por exemplo, de um outro caso, e não. Às vezes aquele tem uma peculiaridade. Então é nesse sentido que eu digo para você, não se deixe levar pelo sistema, porque nem todo caso é igual ao outro. Eu tenho certeza absoluta que a sua visão holística e interdisciplinar, que você está acostumado a desenvolver aí com os seus interlocutores, com os seus pacientes, eu tenho certeza absoluta que isso vai ser um ganho potencialíssimo para o Tribunal de Justiça, pode ter certeza. E vamos agora, mais que nunca, sempre que precisar de um assistente pericial nessa seara, já sabemos quem indicar, pode ter certeza. Por favor. Estou aqui louca para trabalhar nessa área, porque eu sempre gostei de psicologia jurídica, né? Sou ligada ao direito indiretamente, ou pela família, mas, assim, era o que eu estava falando. Apesar de eu ter feito o curso agora,
eu já tive muito contato com essa realidade que você está me passando. É uma triste realidade. Eu trabalhei em clínica psiquiátrica, delegacia, ONGs e comunidades. Então, infelizmente, esse caso é mais comum do que a gente pensa. Bem comum. Verdade. Infelizmente. Em maior ou menor grau. Às vezes a mãe está envolvida, às vezes não está. Às vezes é o próprio pai, às vezes não é. Muitos casos de abuso sexual, você sabe muito bem disso, assim, que é mais frequente do que eu imaginei até quando eu me formei. Entendeu? Sim. Então, assim, esse caso é um caso chocante, foi o que você falou, por diversos fatores. É claro, porque envolveu uma criança, a forma como ele morreu, os envolvidos, né? Porque era um padrasto que estava começando agora, não tinha uma coisa assim. E a mãe, né, não foi nem por paixão, não é que por paixão pudesse ser, mas foi mais difícil, pela ganância, né? Então foram várias coisas envolvendo. Eu tenho acompanhado o caso muito pelo noticiário, né? E alguns um pouco mais, vamos dizer assim, em todos eles é inquestionável o clamor público de afetação às pessoas quando ouvem o caso, né? Eu não vou nem aqui entrar no mérito se a mídia sensacionaliza ou não sensacionaliza, porque não é o caso. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: esse caso ganha uma repercussão, principalmente por conta das pessoas envolvidas, da forma com que ele ocorreu e das pessoas envolvidas. E, sob o ponto de vista, acho que a gente tem que abordar aqui, abuso sexual infantil, se a gente entrar nessa seara para tentar dar a exemplificação do caso, a gente vai fugir um pouco do tema. Vamos tentar traçar as nossas observações nas relações parentais que envolvem pais socioafetivos, né? E filhos, né? Por esse âmbito de socioafetividade. Por quê? Porque o fato ocorrem maus tratos e ocorrem outras situações até nas relações parentais biológicas. Isso é fato. A gente sabe disso. Agora, aquela que mais, teoricamente, as pessoas colocam assim, como sendo, mas é padrasto, é madrasta, então não tem amor, não tem convívio, então não se importa, né? Essas são as mais latentes e que esse caso está trazendo para a gente. Quantas vezes você já ouviu na sua vida aquela frase típica assim, pai não é quem põe no mundo, mãe, né? Quer dizer, mãe não tem como, a mãe tem que pôr no mundo, é só por meio dela que vem. Mas muitas vezes a que gerou não é a que dá a criação, não é a que continua a criação. E, na grande maioria das vezes, assim, em se tratando dessas relações socioafetivas, o padrasto é que dá continuidade, muitas vezes, à criação daquele filho que não é biologicamente dele. E aí vem a questão, será que não foi uma aproximação? Isso são indagações para a gente poder debater aqui. Será que não foi uma aproximação muito assim, rápida dessa criança com esse novo par que essa mãe teve? Será que ela não podia, pelo menos, amadurecer um pouco mais a compreensão e o conhecimento dela sobre aquela pessoa que ela decidiu se unir? O estereótipo que a gente pinta no início de qualquer relação, seja ela profissional, seja ela pessoal, seja ela o que for, é aquela que a gente quer causar uma boa impressão. Então, verdadeiramente, a gente acaba não sendo quem nós realmente somos no primeiro contato. Né? Se você vem no meu escritório pela primeira vez e vem ter uma consulta comigo, você vai se apresentar ali como sendo uma pessoa, mas você não vai deixar transparecer determinadas características mais pessoais suas, porque é um primeiro encontro, é um encontro profissional, é um encontro do qual você também está entendendo que situação é aquela. Isso é normal no nosso dia a dia. Só que nos relacionamentos a gente não percebe isso. Nos relacionamentos a gente percebe uma negligência
de pais e mães que conhecem uma pessoa, eventualmente veem nessa pessoa a chance de um relacionamento mais maduro e sadio e depositam todas as credibilidades e fichas ali naquele relacionamento sem sequer conhecer um pouco mais da personalidade, do temperamento, né? Eu não sei, acho que você deve observar isso acontecendo no seu dia a dia, com muito mais frequência do que eu aqui, talvez. Com certeza, piora a situação quando se trata de psicopata. Porque o psicopata, ele não vai na pessoa, ele vai na presa. Ele vai como para o bote mesmo. Então, aí, se a gente, que é normal, a gente já, no início de uma relação, a gente já mostra mais os nossos pontos positivos do que negativos, depois a gente começa a mostrar as garras, imagina o psicopata. O psicopata, então, ele vai florear tudo, ele vai botar tudo como muito lindo para você. E se você está mais carente, vulnerável, você vai embarcar com muito mais facilidade nessa questão. Mas o que me chama mais atenção nesse caso específico, que não foi um caso típico do psicopata com a carente que se deixou ludibriar. Sim. Foram dois psicopatas. Juntou a corda e a caçamba ali. É um psicopata e uma narcisista extrema, narcisista perversa. Então, o menino ficou extremamente mais vulnerável. Você está falando de um caso onde a mãe, de repente, está falando de caso assim, que a mãe não se deu conta porque foi envolvida pela situação. E aí ela deveria ir mais devagar para conhecer o território, a pessoa, e não se entregar com tanta facilidade a ponto de já morar com a pessoa, de já levar o filho. Isso é um caso mais típico. Agora, no caso dela, eu acho que ela foi rápida demais, também de propósito. Porque ela também viu ali uma oportunidade. O filho era um empecilho. A impressão que eu tenho foi o que eu fiquei como percepção. A minha percepção foi que, para ela também, o filho era um estorvo. A sensação que eu tenho é essa. Até mesmo pelo relato do próprio pai. O pai falou que ela não queria engravidar porque ela tinha acabado de fazer lipo e ela passou uma gravidez conturbada, ela passou muito mal, ela teve dificuldade de amamentar, o Henry, que depois foi caindo a ficha dele. E que na hora das fotos ela aparecia mais, ela não fazia questão de aparecer com o filho, que ela queria sempre mais e mais e mais, ela não estava satisfeita, ela era consumista. E por mais que ele desse, era pouco para ela. Então eu acho que você vê que ela tirou uma selfie. Aquilo parou o Brasil. Depois que ela enterrou o filho, ela foi para o salão de beleza. Na delegacia, ela tirou uma selfie. E rindo, e com os pés na cadeira, assim, tô plena, tô bem. Então, assim, e não estava ali respondendo o inquérito, por exemplo, de uma imputação de crime de estelionato ou de desvio de dinheiro, algo assim. Né? Ela estava ali respondendo pelo perecimento da vida do filho dela. Então, realmente, você falou uma coisa e eu sou forçado a concordar. Forçado não, concordo com você, mas é porque não domino o assunto tanto quanto você, por isso estou dizendo forçado, seria a questão do narcisismo. Né? Você vê ela a todo momento ali com uma postura se autopromover, não promover, talvez. Eu tenho a impressão que ela aproveitou, ela deixou o filho morrer. Porque ele já vinha reclamando várias vezes das agressões do padrasto. E ela fazia vista grossa. Ela não queria entrar em contato com aquilo. Porque ela queria ter o que o padrasto estava oferecendo para ela, que era sair de Bangu e morar na Barra da Tijuca, no Majestic. Ela estava saindo de um trabalho que ela ganhava 5 mil para outro que ela ganhava 13. E estava tudo bem naquele momento para ela. Então, deixa ele bater no filho. Eu tive essa impressão. E ela, acho que ela queria, eu acho, assim, eu fiquei com uma impressão assim,
Gente, ela tá fazendo essas selfies, ela foi pro salão e tá fazendo essas selfies para bancar a coitadinha que perdeu o filho dessa forma atrás, e ganhar mais seguidores. Ela ia encarnar o papel da pobre coitada que perdeu o filho. E com isso ela ia Caramba. ganhar muitos seguidores. Eu tive essa impressão. É o tal É, dos likes, é o tal do, sabe, do quantos seguidores eu tenho, vou você aparecer acredita que para o isso mundo. você acredita que isso seja um fenômeno de influência no comportamento por conta dessa era digital, dessas questões de redes sociais e de como é que as pessoas vão me ver ou como elas têm que me ver em relação a isso? Porque eu percebo aqui na prática, em alguns casos, pessoas que vêm se modificando ao longo do tempo com relação a um ponto específico, por exemplo, por exemplo, de forma de tratar as crianças, ou melhor, forma de tratar o pai ou a mãe. Né? Eu vou botar mais exemplo do pai, porque eu acabo sempre sendo procurado, para talvez aí por conta de outros casos, e uma indicação, um indica o outro, eu acabo defendendo aqui um número maior de mulheres do que de homens. Tá? Mas nesse sentido, por exemplo, convivência, fixação de convivência, visitação, eu tenho um número muito maior de homens que me pedem auxílio por conta de situações que ocorrem aí no desfazimento da relação deles. Aquela velha tradicional situação de impedimento, clima de dificuldade, não é nem por denúncia falsa de crime ou nada, não. É basicamente, realmente, por questões pessoais mesmo. Né? Não aceita o cumprimento da relação, houve traição, e isso tudo vem para cima das crianças. Né? Analisando esses pontos que eu te coloquei, pai, será que o pai, ele, nos momentos em que ele começou a identificar que o garoto não queria voltar para a casa da mãe, que tinha alguma coisa errada, porque a criança deu um sinal. A criança deu um sinal. E elas dão um sinal sempre. O maior ponto de observação que você pode ter é no comportamento delas. É no comportamento delas. Elas não conseguem, elas são instintivas nesse sentido, elas não conseguem disfarçar o que está acontecendo com elas. Isso é fato. E aí, você precisa estar antenado, né? Precisa estar ligado para você começar a identificar o que eventualmente possa estar acontecendo. Aí vem um ponto complicado. Aquele velho ditado que uma colega minha de faculdade falava. Mas doutor Fábio, quem procura o que não deve, quando acha, não sabe o que fazer. Então, veja, muito medo de aprofundar, tem medo de ir buscar e se deparar com a realidade de que, de fato, o filho está sendo maltratado, o filho está sendo abusado, em relação àquela pessoa que ela está no início de um relacionamento e que ela apostou talvez todas as fichas dela no relacionamento. E sob o ponto de vista do pai, que era separado dessa mãe, no primeiro sinal que o garoto começou a dar e que ele identificou que não se tratava, por exemplo, de manha, aquela coisa da manha da criança, aquela coisa, né, de que é natural, é até admissível em determinados comportamentos, no primeiro momento ele deveria ter tomado uma providência no sentido, tudo bem, indagou a mãe. Olha, o que está acontecendo? Né? Não, eu não percebo nada de errado, eu não percebo nada de diferente. Quer dizer, ela poderia realmente não perceber ou não saber, o que no caso não é verdade, porque ela tinha conhecimento, mas a gente também não sabe se ele indagou, se ele questionou. Né? Porque a primeira providência, se ele tivesse, por exemplo, consultado um profissional, doutor, olha, está acontecendo isso, meu filho vem das visitações, quando vem para mim, para ficar comigo, não quer ir embora, reclama, o que o senhor me aconselha? Pega um aconselhamento. E aí, nesse sentido, ele ia receber, dependendo do órgão, enfim, dependendo de onde ele fosse, ele ia receber as orientações. Em primeiro lugar,
Você tem um bom diálogo com a mãe? Você tem um bom relacionamento com a mãe? Tem. Então, tenta identificar com ela se ela já percebeu alguma coisa. Se vier qualquer tipo de negativo e mesmo assim você não se der satisfeito, eventualmente você tem que começar a investigar. E se, por exemplo, você tiver um processo aberto nesse sentido, por exemplo, de fixação de convivência, fixação de visitas e guarda, estudo psicológico na hora, sabe? Estudo psicológico na hora. Tem que ter um expert ali avaliando, tem que ter. Porque, por mais que possa demorar, e a gente sabe que demora, não é uma coisa assim, vai lá, entra com o pedido e tal, e é feito logo no dia seguinte, por mais que possa demorar, só o fato de você já, as partes saberem que vai ser submetido o caso a uma avaliação psicológica de um expert do juiz para poder entender o que está acontecendo, de alguma forma já cria uma inibição para determinadas coisas. Né? Não estou dizendo aqui... Pode falar. Então, o que acontece? Até a doutora Machado, ela falou uma coisa que eu já ia falar. Ela falou... Eu estou tentando fixar o comentário dela, mas dessa vez eu não sei porque eu não estou conseguindo. Segundo o pai... Não, eu até sei, mas eu não sei por que não está indo, mas enfim. Segundo o pai, ele foi a mãe pesquisar sobre a reclamação do filho. Ela disse que era invenção do garoto por conta da separação. Então, era isso que eu ia falar. O Henry, ele reclamou isso com o pai. O meu time abraça muito forte, eu não gosto. E ele foi lá no apartamento dele, foi lá no prédio na hora dele entregar o filho. E a mãe que foi buscar, e ele falou, quero falar com seu namorado. O que você quer falar com ele? Enfim, ele, não, quero saber por que o meu filho está reclamando que dá um abraço forte. E aí o padrasto, o Jairo, desceu e ele falou, aí o pai falou, não quero você dando abraço nem forte, nem fraco, nem abraço nenhum. Não quero você encostando no meu filho. E o Henry estava também numa psicóloga, e a psicóloga também já tinha relatado que o Henry não queria voltar para a casa da mãe com o padrasto, que o Henry não estava bem com esse padrasto. E a psicóloga chamou os pais para falar isso, e o pai questionou a mãe. E a mãe falou que não, isso é coisa da cabeça dele, não tem nada disso. Separação, porque foi uma separação recente. Na verdade, ela emendou uma relação na outra praticamente. E ela estava, sei lá, 4, 5 meses com o Jairo só. Então, realmente ficou uma coisa assim, o menino não está aceitando o fim da relação dos pais, queria a mãe com o pai, tá com ciúme do padrasto, aquela coisa que era isso mais ou menos que a mãe estava dizendo. Tanto é que quando o menino reclamou que tocou uma banda, que aí a babá primeiro mentiu, depois ela falou a verdade, que o padrasto pegou, levou ele para o quarto, aumentou o volume da televisão e o menino o Henry saiu de lá machucado, mancando, com dor na cabeça, que não deu nem para ela dar banho nele direito. A babá ligou para essa mãe estava no salão e era um salão próximo, que ela podia chegar em 10, 15 minutos.